Tá estudando espanhol ou tem o sonho de viajar para um país que fala espanhol e não faz ideia de qual seria o seu destino dos sonhos? Pois é, a gente está aqui para falar de Espanha e o nosso destino é Barcelona. Para conversar com a gente sobre esse intercâmbio, essa aventura na Barcelona, estamos aqui com a Rai, que é do Mundo by Rai, e ela vai contar como foi essa experiência, fazer o intercâmbio por lá, na Barcelona. Vamos entender também por que ela escolheu, passeios, como era a rotina de estudo dela lá, tudo isso no vídeo de hoje. Então vamos lá. Seja bem-vinda, Rai, mais uma vez aqui no canal. Obrigada. Isso aí, se apresente um pouco pro pessoal, para eles conhecerem, assim, a sua conexão com esse intercâmbio para a Espanha, faz esse contexto, assim, que daqui a pouco a gente vai preparar as perguntas aqui para te fazer ao longo desse bate-papo. Belezinha. Bom, meu nome é Raíssa, eu tenho 21 anos. Eu fui para Barcelona em agosto, mais ou menos, final de julho para começo de agosto de 2017. Então já faz aí uns 3 anos. E essa viagem aconteceu um pouco em cima porque eu já tinha feito o intercâmbio com a EF e aí pelo programa de Ambassadors eu decidi de última hora fazer esse intercâmbio que foi, assim, com certeza inesquecível. Legal, você ficou 2 semanas na Espanha? Sim, foi 2 semanas de curso geral, que tem 3 quantidades de aula, né? A quantidade mediana, que é cerca de meio período, foi a que eu fiz. Mas deu para aproveitar bastante, eu consegui desenvolver bem nesse período. E você me contou uma coisa que você nunca tinha estudado espanhol antes desse intercâmbio. Como que foi isso? Que loucura! Então, eu tinha feito algumas aulas muito tempo atrás, quando eu era bem novinha. Então, na verdade, meio que eu desconsiderei, né? Porque eu sabia falar oi, tudo bem? E buenas noches, né? As coisas que são mais para portunhol do que para espanhol mesmo. E estudar mesmo eu nunca tinha estudado, então foi meio na surpresa assim. Acabei escolhendo Barcelona porque era um destino razoavelmente mais barato do que os outros que eram pela Europa e também é um destino bastante estratégico. Então eu acabei escolhendo mais a Espanha assim por um certo desespero assim de que eu querer viajar logo e aproveitar a oportunidade que tinha e aproveitar também as coisas que tem na cidade, que me surpreenderam inclusive. Nossa, legal. A gente vai falar sobre esses pontos positivos, assim, de ter escolhido Barcelona e também desses passeios, que eu acho que você tem boas dicas aí pra galera que quer fazer intercâmbio na Espanha. Mas antes de mais nada, assim, tem outros lugares na Espanha. Por que você decidiu ir para Barcelona? De destino da EF tem Madrid e Barcelona. Madrid é a capital, só que ela fica bem assim no estilo São Paulo. Então é uma cidade maior, é mais movimentada. As atrações turísticas acabam sendo mais voltadas para museu, biblioteca, né, relacionadas à construção e arquitetura. E Barcelona é uma cidade litorânea. Então, obviamente, as praias não são como no Brasil, mas ela possui um outro tipo de turismo, as pessoas que vão lá são realmente mais turistas do que cidadãos e ela tem muito mais concentração para isso acontecer. Então tem muito mais voo que vai para Barcelona, tem muito mais passeio que faz translado para outras cidades, tem outras praias ao redor. Então, entre Madrid e Barcelona, né, que são as opções que tinha dentro do intercâmbio da Education First, eu achei Barcelona muito mais interessante e muito mais a cara do verão, né? Que era a estação que eu tava indo viajar. Legal, bacana. E o que você fez para aproveitar ali? Porque você estava, puxa, pertinho ali, por exemplo, de Paris. Me conta essa experiência que você fez por lá. Como que foi isso? Bom, como eu falei, né, Barcelona é bastante estratégica, recebe muito turista mesmo, uma das cidades mais visitadas do mundo, e por isso tem muitos voos pela Europa. Então você consegue facilmente fazer um voo para outras cidades da Espanha e para os países do lado, que foi o caso da França e também o meu caso. Tem várias empresas low cost que fazem voo só com a bagagem de mão, que foi o caso da Ryanair, que eu não sei se pronuncia assim, mas eu encontrei um voo quando eu estava fazendo meu roteiro para ir para Barcelona, que ficou 23 euros cada trajeto. Isso na época, o euro estava em torno de R$ 4, né, que está barato comparado a hoje. E aí eu paguei 46 euros para fazer ida e volta de Paris no final de semana. Então dava certinho que eu não teria aula no sábado. Então eu acabei fazendo um pequeno mochilão aí. Eu fiquei durante a semana em Barcelona, o final de semana em Paris, que foi de sexta até domingo.
E na volta eu ainda peguei um voo com stopover em Londres, que eu fiquei 20 horas e 25 minutos na capital da Inglaterra. Incrível, não, maravilhoso, deu para casar muito bem, assim, muito bacana. E, assim, vamos falar então agora um pouco da sua rotina, como que era a sua rotina no intercâmbio. É, quantas horas... Na EF é diferente, né, o horário, assim, lá você tem M, W, explica essas coisas pra gente. E também como que foi a sua experiência, né, quando você chegou lá, porque você não, né, você conta como se você não tivesse estudado espanhol antes, então tem todo o teste de nivelamento, como que funciona isso, como que você foi nivelada ali, conta isso pra gente. Então, como eu decidi ir para Barcelona, acho que faltava uns 6 meses mais ou menos, o que eu acho em cima, né, para ir para um continente que eu nunca tinha ido, o idioma que eu nunca tinha falado. Então, nesses 6 meses, eu fiz o planejamento do que eu ia fazer, pesquisei essa passagem para Paris e também algumas coisas importantes sobre vocabulário, né? Então, eu dei uma estudada meio por cima em relação a essa prova de nivelamento, que eu não queria chegar lá e estudar, por exemplo, números, assim, coisas extremamente básicas. Então, eu fiz algum tempo de Duolingo, eu não fui muito assídua, mas eu usei o aplicativo para dar uma ajudada até a viagem. Acredito que foi mais nos 3 meses, assim, pré-embarque. E aí, logo, assim, eu já fiz essa prova. E essa prova, justamente, me dá essa tranquilidade de eu poder fazer intercâmbio com qualquer nível, né? Eu estudo alguns outros idiomas, pretendo fazer outros intercâmbios. E eu sei que não importa se eu sou super básico ou avançado, tá tudo bem, vai ter uma sala para mim. Então eu consegui, inclusive, ir razoavelmente bem na prova. Ela tinha algumas pegadinhas que eu caí, porque eu não tinha estudado, mas eu consegui chegar lá com um nível pré-intermediário, que foi validado lá na pequena entrevista que eles fazem. E eu fiquei numa sala, assim, que eu consegui aprender bastante. Algumas vezes, né, dava um erro aí de portunhol, porque não tem nada a ver português com espanhol, são pequenas semelhanças, mas eu consegui aprender muito e eu recomendo, assim, se você tivesse a oportunidade de ir para a Espanha, eu acho que vale muito mais a pena você estudar espanhol lá do que nos países do lado, porque é muito mais rico culturalmente e a experiência é totalmente diferente. Legal, legal, não, faz todo sentido. E me conta, assim, como que foi essa experiência? Porque você já foi para o intercâmbio em que você foi aprender inglês, e agora você foi para o intercâmbio em que você aprendeu espanhol, assim. Você sentiu uma diferença, assim, na rotina de estudo, nas pessoas que você encontrava na escola? Como que foi? Eu fiquei em host family e a minha host family, a minha host mom, na verdade, era uma mãe solteira com cachorrinho, mãe de pet, e ela já tinha vindo para o Brasil. Então eu consegui desenrolar bem meu portunhol com ela, porque ela já sabia um pouco de português. Então foi uma rotina assim bem diferente já na hora de chegar na host family, né? Que eu tinha que basicamente tentar falar, né? Que no inglês eu já consigo falar. Então aí já é um pequeno impasse e eu acabei usando muito mais a internet. A internet, assim, mudou totalmente a minha rotina na Espanha, porque eu usava muito o tradutor e como eu acabei fazendo o roteiro de um jeito bem diferente do meu último intercâmbio, né, que foi mais apressado e eu acabei visitando outros países, então a internet esteve muito presente nesses dois sentidos. E a minha host family, ela era razoavelmente perto da escola, então, eu basicamente acordava, ia a pé para a escola, que dava cerca de 20 minutos, e eu conheci muitos europeus, porque isso é uma grande diferença de você fazer o intercâmbio num país para estudar inglês, que você geralmente vai encontrar pessoas que são da América do Sul, que já são falantes de espanhol. E na Espanha eu encontrei muitos falantes que já falavam inglês e estavam lá para estudar o espanhol, né? Que é o caso da Suíça, enfim, tem vários países lá da Europa. Encontrei pessoas que falam português. Então foi uma experiência muito diferente também nesse sentido, né? E a galera que eu conheci lá, eles eram muito bacanas, muita gente da minha idade, por ser também uma época de férias europeias. E aí minha rotina desenrolava nisso, né? Eu ia pra escola, conversava com essa galera que era totalmente diferente dos meus últimos intercâmbios, e a gente já saía pra fazer rolê. E os europeus são muito rolezeiros, então foi bem legal. Nossa, então foi assim, as pessoas têm essa dificuldade, ficam com esse pensamento antes do intercâmbio, né? Será que eu vou conseguir fazer amigos e tal? Como que você sentiu isso? Foi tranquilo fazer amizade na Espanha? Foi bem tranquilo. Quando um brasileiro está no exterior,
a gente geralmente, assim, é um palco de espetáculo, porque a gente é muito conhecido por carnaval, geralmente são poucos brasileiros que fazem intercâmbio em escolas na Europa, então a galera já tem muita curiosidade em te conhecer, eles querem saber sobre você, vão te perguntar muitas coisas. Eu acho que só pela gente já ser do Brasil, a gente já abre uma porta para fazer amizade muito grande, e apesar dos estereótipos e tudo mais, mas é muito tranquilo, porque tá todo mundo no intercâmbio justamente para fazer amigos, para praticar esse novo idioma. Então, não há com o que se preocupar. Ótima dica, exatamente. Tá todo mundo ali no mesmo barco, né? Todo mundo tá fora da sua zona de conforto, então aproveita esse momento. Então, vamos falar um pouco agora sobre uma questão que eu acho que é interessante e muita gente fica com dúvida também, relacionada por exemplo, a tirar o visto para fazer esse intercâmbio na Espanha. Como que foi o seu processo? A maioria dos países da Europa tem o Tratado de Maastricht, que eu também não sei certinho se é assim que fala, mas a Europa recebe pessoas do mundo inteiro e tem um prazo. Gira em torno de 60 a 90 dias para a maioria dos países, e como meu intercâmbio foi curto, eu também não precisei de visto, você só precisa de um passaporte, e alguns países também pedem declaração de quanto dinheiro você está levando, principalmente a Inglaterra. Passei lá 20 horas e 25 minutos e me perguntaram, mas não perguntaram para a entrada na Espanha. Então, geralmente, assim, o que você precisa para fazer uma viagem ou um intercâmbio curto na Europa é uma declaração de residência, que eles podem perguntar, né? No caso, eu sempre ando com a minha comprovação de matrícula na EF impressa, e, né, uma questão, assim, de você saber como que responde as perguntas de aeroporto, assim, entre aspas, no idioma local, né, que é para onde você vai, quanto tempo você vai ficar, e eu também tinha pesquisado isso na hora de dar uma estudadinha no espanhol. Legal, legal. Vale a pena só analisar se houve alguma mudança, né? Por exemplo, se Sim. aconteceu alguma mudança nessa questão de entrada no país. Então, vale pesquisar o seu destino ali na Europa para entender o que eu preciso para entrar nesse país. Eu preciso de uma autorização? Ou eu preciso comprovar quanto de dinheiro? Né? Quais documentos eu preciso? Então, vale a pena você entender quais seriam esses documentos para você já chegar ali preparado para esse momento. Porque a gente fica com medo também até desse momento de entrada no país, né? E se eu voltar? As pessoas ficam pensando, meu Deus, e se eu voltar? Mas quando a gente vai fazer intercâmbio de idioma, assim, é muito difícil dar alguma coisa errada e você ter que voltar. É só você realmente estar ali com a sua documentação certa que vai ficar tudo bem, vai dar tudo tranquilo, né? Porque quando você vai fazer intercâmbio de idiomas, a pessoa pressupõe que você, olha, ela não, né, não tem ali um nível tão bom, por isso que ela está aqui para estudar, então você já fica um pouco resguardado. Mas é interessante fazer isso que a Rai falou, de entender quais as perguntas eles podem te fazer quando você chegar, para você saber como responder. Isso é importante também para você se preparar para esse momento de chegada no país. Um outro ponto importante agora que a gente poderia conversar é relacionado aos passeios, assim. Quais passeios você indicaria para as pessoas que estão fazendo intercâmbio na Espanha, em Barcelona? Perfeito. Barcelona é a única cidade no mundo que tem 9 patrimônios da Unesco. E esses, assim, com certeza você precisa pelo menos passar na frente. O mais famoso de Barcelona é a Sagrada Família, aquela igreja gigantesca feita por um arquiteto catalão, que é o Gaudí. E ele também tem outras obras na cidade que fazem parte desse repertório da Unesco, que é o Parque Güell, a Palau de la Musique, e tem mais outros dois. E fora isso, né, tem várias outras arquiteturas ao redor de Las Lambas, que é um calçadão grande que passa pelo bairro gótico, que vocês também precisam entrar lá. É como se fosse um labirinto super antigo, super bonito. Lá dentro tem outra catedral. Enfim, nesse centro assim de Barcelona tem bastante construção histórica e modernista. E além disso, né, Barcelona é bem conhecida pelo time, e lá o Camp Nou, que é aquele campo que tem o treinamento oficial do time, ele é aberto para visitação. Fora isso, também tem milhões de parques que, como eu nunca tinha estado na Europa, eu achei incrível ver como que funciona esse rolê bem europeu, que é você sentar num parque, você vê aquela grama toda cortadinha. Então tem bastante coisa para conhecer, fora as praias, que elas são bem geladas e geralmente as pessoas vão lá para tomar um sol, na verdade, mas vale a pena você fazer o rolê europeu completo. Ah, legal demais, bacana. E assim, se fosse para você ir hoje, assim, sem pensar em dinheiro, para onde você iria? Assim, o que você faria de diferente no seu intercâmbio? O que eu faria diferente para Barcelona? Eu acho que eu faria as excursões que a própria
EF teve e eu acabei não fazendo porque, assim, né, é caro, né? Euro tem um valor um pouco mais elevado do que a gente costuma e era tudo vezes 4. Hoje deve estar em torno de vezes 7, vezes 8, mas eles fazem um passeio para Tarragona, que é uma região bem histórica, e era em torno, acho que, de $100, 100 euros, na verdade. E eles passam lá o dia inteiro. Então, visitam uma espécie de castelo, tem uma visão panorâmica bem legal. Eu faria esse passeio. E eu também eu conheceria as praias perto de Barcelona. Eu não me lembro o nome certo, eu acredito que seja Badalona, que fica do lado de Barcelona, que a praia as meninas foram, falaram que é realmente muito bonita, mas eu não tive tempo, né? 2 semanas acabou passando bem rápido. Mas se você tiver mais tempo, mais disponibilidade, as cidades ao redor, como Badalona, tem outras praias também que são bem mais cristalinas do que Barcelona, vale muito a pena. E essas excursões, então, que eu comentei para as áreas mais históricas da cidade, são bem, bem, bem interessantes. Nossa, bacana, muito legal. E essas excursões da EF, tem como você saber antes de viajar, por exemplo, as excursões que já existem para você já conseguir se programar antes? Mais ou menos. Elas são definidas, né? Acho que acredito cerca de uma semana antes, mas pelo site você já tem algumas opções, né? Eles comentam, tipo assim, se você for para lá, se você pesquisar, provavelmente vai estar escrito excursões para Tarragona, excursões para tal lugar. Só que a definição certinha você sabe só quando você estiver lá, porque depende da quantidade de alunos para eles fecharem, depende também da estação, né? Tem algumas excursões que são sazonais. Mas vale a pena ter aí uma reservinha, né? Talvez até pesquisar no site quanto que custa e planejar esses passeios pagos também. Boa, verdade, exatamente. Esse planejamento, assim, tipo a Rai, ela falou assim, olha, surgiu a oportunidade muito em cima da hora, então acabou que esses passeios não rolou dela fazer. Mas você que está se planejando fazer intercâmbio para a Espanha, vamos pensar aí com carinho em todos esses passeios, todas as oportunidades que você pode ter e planejar realmente até a questão financeira também, para você conseguir fazer Sim. isso se tornar realidade. Eu senti muito isso também no intercâmbio para Vancouver, porque, poxa, eu queria fazer um outro passeio assim, mas, poxa, eu não tinha orçamento para isso. Então, quando você tem ali mais tempo e consegue ver isso com calma, vai fluindo, assim. Eu acho que vale muito a pena vocês verem isso. E é interessante porque esses passeios você consegue conversar muito, né? Praticar ali a língua. E fiquei com uma dúvida na cabeça aqui. Como que era isso? Você tinha que se controlar para não falar inglês? Ou você estava só no espanhol? Me conta isso. Bom, isso também já serve como recado. Se você tá com medo de ir para Barcelona estudar espanhol lá, fique tranquilo porque todo mundo vai falar inglês, né? Como eu falei, geralmente é o primeiro idioma das pessoas. Então, se você tentou soltar um espanhol, a pessoa não entendeu, ela já vai para o inglês. Então, eu acabava estudando muito os 2 idiomas. O espanhol dentro da sala e às vezes fora tentando se esforçar, mas rapidamente já estava todo mundo falando inglês. É como se você fosse, por exemplo, sair com seus amigos para fazer uma aula de inglês e todo mundo já fala português. Era mais ou menos isso a situação. Você vai se esforçar para estudar o idioma, porque você está tendo aula e está todo mundo querendo aprender, mas todo mundo fala português. Então, querendo ou não, uma hora ou outra vai surgir o assunto e vocês vão desenrolar em inglês. É isso mesmo, né? Você tem que controlar quando a pessoa já. Quando você vai para um lugar em que a primeira língua ali já é o inglês, meio que você precisa se controlar para não falar, né? Se você quer realmente focar, porque é difícil. A gente entende isso até quando a gente vai passear com brasileiro, exatamente. É difícil controlar o brasileiro para falar inglês, viu, gente? E imagina espanhol. Sim. E essa questão dos brasileiros, você encontrou muitos brasileiros, assim, fazendo intercâmbio na Espanha? Nenhum, gente. Nenhum. Você é realmente uma pessoa exótica na Espanha. Porque as pessoas que estudam espanhol, elas acabam indo para os países do lado, que obviamente é muito mais barato. Você não tem gasto com passagem, a moeda é muito mais barata do que euro. Então, são raros os brasileiros que vão para lá. E eu acho uma pena, assim, porque a nossa culinária, a nossa cultura e tudo mais já é muito parecido com os países do lado. Então, se você vai realmente para outro continente, você vai voltar muito mais rico e cheio de informação. Verdade, faz. Pode ser bem isso mesmo, né? O motivo pelo qual os brasileiros não vão tanto para lá, né? Eles escolhem estar aqui mais no cantinho, aqui pertinho. E Exatamente. fora porque a maioria dos gringos acham que a gente fala espanhol. Então, quando você chega em Barcelona e fala que você é brasileiro e está indo lá estudar espanhol, a primeira pergunta é: você já não fala espanhol?
E a segunda pergunta é, mas por que Espanha e não Chile, Argentina, Paraguai, Venezuela, Colômbia? Exatamente. Gente, e o acento também, né? O sotaque das pessoas na hora de falar é tão diferente, né? Se a gente for comparar todos os lugares, assim. Tipo, eu já tive aula com um professor que era da Espanha, aí com uma chilena, uma argentina. Gente, é muito diferente. E até as palavras também. Na Espanha, ali tá coladinho ali, pertinho de Portugal, algumas coisas com o português que a gente tem algumas coisas aqui diferentes de Portugal, também tem da Espanha para os outros países, né? Como que você sentiu isso? Você conseguiu perceber essas nuances assim quando você estava lá ou passou despercebido? O que você acha? Eu senti, mais pelo sentido de Barcelona, né? Ele tem um segundo idioma que é o catalão, né? Que eles querem a independência da região lá de Catalunha e Barcelona é a suposta capital. Então, eu senti, assim, um certo diferenciado quando eu falava em estabelecimentos em que as pessoas que estavam falando comigo realmente eram de Barcelona. Então, elas tinham um espanhol bem mais carregado. Que o catalão é uma mistura, assim, de espanhol com francês, ele é bem diferente. Então, as pessoas que falam espanhol e são dessa região da Catalunha, elas têm um sotaque diferente. E quanto à Espanha ser diferente de Chile, Argentina e tal, eu sabia disso, né? Já tinham me falado, os professores comentavam, falavam, explicavam uma palavra e falavam, mas na China, no Chile, na Argentina, tem outra pronúncia ou usa outra palavra. Eu descobri mais na hora, né? Porque eu não tinha estudado tanto o espanhol. Mas é como se a gente tentar entender a diferença de português Brasil e português Portugal. Dá para entender, mas é bem diferente, né, no sotaque. Então, eu entendi muito essa referência dos professores quando faziam essa menção de Espanha com outros países. Eu falei, eu sei porque isso acontece com o português. É, exatamente. Não, legal demais, muito bom. E assim, o que você falaria para alguém que está pensando em fazer intercâmbio para a Espanha? Primeiramente, faça. Segundamente, economize uma graninha extra para você realmente aproveitar seu intercâmbio, para você fazer os passeios que você tem vontade e também estude. Eu não aproveitei tanto meu intercâmbio porque eu realmente quis aproveitar mais o local e o turismo do que as aulas em si, mas eu acho que vale muito a pena você realmente se empenhar no Duolingo ou fazer algumas aulas para ter um certificado de nivelamento maior. E é isso, gente. Aproveitem. Exato. E assim, você tem alguma uma dica, assim? Eu sei que teve um intercâmbio que você fez que você maratonou uma série inteira. O que você fez antes desse, além do Duolingo? Eu realmente só fiz o Duolingo, porque como era uma época de vestibular, eu não tinha tanta disponibilidade, mas eu com certeza aplicaria a dica de série se eu tivesse um pouco de mais tempo para maratonar. Eu assistiria, por exemplo, A Casa de Papel, que está super em alta, Narcos. Então tem bastante opção para dar uma esquentada no espanhol. E principalmente pesquisaria os falsos cognatos, né? As coisas que parecem em português e que não são em espanhol. Eu acho que valeria muito a pena esse estudo, porque às vezes a gente quer soltar o português, né, na hora que não está saindo o espanhol e acaba invertendo todo o sentido da frase. Nossa, muito legal, muito bom isso. Eu lembro que eu tava fazendo intercâmbio online na Colômbia e foi engraçadíssimo. Não sei se eu já comentei isso com você, mas a gente tava na aula assim e tinham dois americanos e duas brasileiras. E brasileiro acho que fala espanhol, né? Acha que é fluente. E aí a professora teve que parar no meio da aula para conversar em inglês com o pessoal americano e falou assim: olha, desculpa, mas é porque elas são brasileiras e às vezes algumas palavras parecem, mas não se confunde não, viu? Não deixa elas te confundirem não. As brasileiras atrapalhando a aula de espanhol. Gente, que vergonha, mas tudo bem, acontece, né? Aí eu respondi ela em inglês, fazendo a fila, e falou assim: realmente, é muito parecido, né? Gente, que vergonha. Mas é isso, a gente acha mesmo que conversa. Isso pode acontecer muito. Então, essa dica dos falsos cognatos é importante mesmo. É muito legal vocês analisarem isso. Essa parte de vocabulário, antes de você ir pro país de intercâmbio, faz toda a diferença. Porque, sério, você não saber falar a palavra te bloqueia. Uhum. Aquele vocabulário que é específico. Eu quero um copo de água. Como que fala? Não sei. Já era, não vou beber água meu intercâmbio inteiro. Então, não, tipo, você tem que se preparar antes. Essa questão de vocabulário faz, assim, toda a diferença. Nossa, esse papo foi muito legal. Curti muito. Bacana.
Muito bom, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre intercâmbio para a Espanha, pode mandar aqui nos comentários, procurar a Rai no Instagram. E é isso aí, a gente vai conversando. Vale lembrar que a Rai fez intercâmbio pela EF, nós duas somos ambassadores da EF. Então, se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a isso, é só chamar a gente e vamos conversando, viu? E vale lembrar que também tem o grupo do WhatsApp. Se vocês quiserem participar, é um grupo de WhatsApp com futuros intercambistas. E a Rai também tá nesse grupo, então cutuca ela lá no grupo também. É isso. Muito obrigada, pessoal, e até mais. A gente vai fazer mais vídeos assim conversando. O próximo intercâmbio da Rai, a gente vai falar sobre intercâmbio pro Havaí. Entendeu? A blusa dela já está combinando. Mostra sua blusa, Rai. Que chique. É tudo meu Stitch. Olha, já estamos assim no clima, entendeu? Até mais, gente. Tchau.